Bom, continuando os nossos podcasts aqui em Marselha, aqui no Mediterrâneo, no sul da França, eu e o Guto temos a oportunidade de receber aqui no nosso estúdio o Joel, que é um pesquisador. Ele é francês, nasceu aqui próximo de Marselha, 200 quilômetros mais ou menos, e é um pesquisador de webséries. Isso é muito legal, porque ele vai passar um pouquinho para você, cara internauta, a ideia de como é que isso tudo funciona. Joel, obrigado por participar conosco aqui nos canais da TVPM. Queria já começar a te fazer a pergunta. Qual que é a ideia do pesquisador e a importância dessa webfest? As webséries são um fenômeno único. Sabe, a televisão é uma máquina fantástica, uma máquina que traz para nossas casas histórias incríveis, mas também a televisão foi uma máquina para dizer não para um monte de projetos bonitos, projetos interessantes, mas que não podia ser feito para televisão. E chega o internet, chega a oportunidade para os autores de mostrar o seu trabalho sem passar para televisão, dizer que eu aproveite, eu vou fazer isso. Isso é muito importante. É um webfest, é um festival onde se pode ver essas criações independentes que têm um valor enorme nesse mercado, que é enorme. Conhecemos as plataformas, Netflix, Amazon, todo mundo tem em casa, e essas plataformas precisam de conteúdo. Esse conteúdo não pode ser toda vez feito por estúdio. Esse conteúdo, para ser original, para ser novo, para ser inovante, tem que ser também feito por independentes. E esses festivais são muito importantes para isso. E aí, eu queria te falar exatamente, nós temos a informação que Segunda Pele do Brasil, selecionada entre 350, 400 episódios. Você viu a série Segunda Pele. Queria que você tivesse um tom crítico aqui para o nosso internauta. Não fiz essa pergunta, não combinei nada, exatamente para saber a sua resposta sincera. O que você achou da produção do Guto Airaf? O Guto, eu tenho que dizer uma coisa para o Guto. O Guto é um dos únicos criadores independentes do web que trabalha com esse genre especial de action. Sabe? Guerra, action, polícia. Ele é o único. Eu acho que um diretor tem que ter coragem para fazer esse tipo de produção, que necessita um monte de coisa, tem coisas para fazer, e também a editora é complicada. E também eu conhecia já o Guto com Heróis, com Cidade do Sol, e eu sabia que ele vai me trazer mais uma história de ações, mais uma história de tensão, de coisas assim. Mas eu vi que lá, para a Segunda Pele, ele foi no lugar superior, realmente. O roteiro é realmente interessante, que fala de um sujeito que eu acho importante, realmente importante, da consciência de um homem que tem o dever de proteger a sociedade, mas que também a sociedade pergunta para ele de ser perfeito, de ser o exemplo. Legal. E lá com a cena de ação, eu adoro também eu só diz isso em inglês, camera work, trabalho de câmera. Legal. Sabe, o framing da coisa, eu adoro isso. E me surpresa e ouvi com essa produção que ele estava num nível... Caramba, que dizer. Depois de tudo isso, é só agradecer. Eu vou deixar o Guto participar também conosco, né? E é legal você estar falando isso. E eu queria também a sua visão de que... Porque essa série, ela é produzida, ela é dirigida e produzida pela Cinemarket, mas ela foi idealizada e roteirizada também pela Polícia Militar, que se expõe para o mundo levando esse lado da humanização. Como é que você vê isso? Você que é um pesquisador e que roda o mundo inteiro.
isso é também uma coisa muito interessante. Eu me lembro que o Guto também fez um seriado com os bombeiros de São Paulo. Não estava os bombeiros? Não, a gente fez um piloto com os bombeiros de Minas. Exatamente, que também estava muito impressionante, muito de ações. Eu me lembro disso. Então eu já sabia que o Guto tinha um interesse nesse tema, sabe, da ações, mas dos humanos, dos seres humanos que está, sabe, atrás da pistola, sabe, tem um ser humano. Eu acho que essa distância que o Guto consegue fazer não é tão fácil como o diretor de mostrar o ação, o divertimento, o cinema é divertimento, tem que ser divertimento, mas dá uma profundidade, sabe? Você lembra de alguma cena que te marcou bastante? Muito. Eu me lembro de uma cena com o policial que está na frente de uma casa, a casa tá iluminada. E eu me lembro dessa tensão que tu tem quando tu vê a cena e tu pensa, o que está acontecendo lá atrás dele? E a negociação, sabe? E essa feita do espaço que tu não pode atravessar. Simplesmente a câmera é muito difícil mostrar as distâncias. E lá mostra uma linha que não pode ser, sabe? Não pode ultrapassar essa linha. Eu me lembro dessa cena, eu às vezes pensei, isso é bom trabalho. Desculpa. Eu me senti constrangido aqui. Vou deixar o Guto também aqui. O Guto, como é que você vê essa parceria? Um pesquisador renomado também aqui participando da Webfest. Você que dirigiu o Segunda Pele. Emoção à flor da pele, né? Vendo também comentários importantes a seu respeito, que mostra a sua qualidade como diretor, mas a credibilidade da série num evento internacional tão renomado, o que você vislumbra para o futuro? Ter esses reconhecimentos, né, do festival, de uma pessoa como Joel, que acompanha webséries há décadas, acho que pode dizer assim, né? Literalmente desde o início. Tem um livro publicado sobre isso, sobre as webséries. Então, ter esse reconhecimento para mim é muito importante, porque eu, junto com o Flávio Langoni, né, nós somos os pioneiros aqui no Brasil. Nós somos os pioneiros. Lá no Brasil? Lá no Brasil, lá no Brasil. A gente foi um dos primeiros a levantar, o Flávio antes de mim ainda, a levantar essa bandeira das webséries. Quando eu vi o trabalho do Flávio, eu falei assim, por que não? Que oportunidade a gente tem aí. E foi aí que eu entrei com Heróis. E foi a partir do Heróis que o Joel me conheceu. Ele conheceu o trabalho primeiro, e depois a gente, enfim, ele entrou em contato comigo e tudo mais. E fazer esse tipo de trabalho, fazer uma websérie, é até importante a gente dizer isso, porque às vezes ela tem um lugar menor diante de outros produtos, né, dos filmes que vão para o cinema, dos filmes que estão na TV. E não são. Elas não são. Elas são um outro produto, mas elas estão, na minha concepção, elas estão ali no mesmo nível. Tanto é que a gente faz as webséries, com a mesma equipe de cinema, com a mesma produção de cinema. A gente só está num formato diferente. Mas a produção é a mesma, a realização, o trabalho de concepção, trabalho artístico, trabalho técnico, estético, todo é voltado, é como se fosse de fato um filme. Mas a gente aposta muito justamente no que ele falou, porque às vezes a TV, o cinema, não dá espaço para essas ideias que a gente faz. Então, ter essa oportunidade de mostrar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita de forma tão ampla, acho que esse é o caminho das webséries. Acho que isso é que a gente deve se agarrar para poder trabalhar ainda mais e incentivar que outros realizadores venham nessa esteira, venham com a gente. Legal, e baseado nisso, até o Mas eu tenho que dizer uma coisa, Isso. que o Diga. web não é um gueto.
Heróis de Guto Eraff foi comprado para a televisão francesa. Sim. Eu vi o Heróis no sítio da televisão francesa, no website da televisão francesa, com subtítulos em francês. E eu me lembro que foi comprado pela BBC. Sim. Também. Ou seja, Imagina isso. Uma história brasileira de uma unidade de soldados que foi combater na Segunda Guerra Mundial. Uma história que poucos brasileiros conhecem. Foi realizado por um diretor independente e viajou para a França, viajou para a Inglaterra, onde temos um monte de histórias de resistentes, soldados. E assim você vê o Segunda Pele também viajando aí pelo mundo inteiro. Eu acho que sim. Eu acho que em Segunda Pele tem coragem de falar de coisas que sempre são políticas e polêmicas, sabe? E que o cinema ou a televisão tem medo, sim, de entrar nessa polêmica, nessas coisas que são políticas, sabe? E todo mundo tem um aviso sempre sobre isso. E tem que ter coragem para falar disso. Você me lembrou Guimarães Rosa, que é um escritor brasileiro, que ele fala, né, dentre outras coisas, o que a vida quer da gente é coragem. E essa coragem que fez com que a Polícia Militar, eu sou tenente-coronel da Polícia, que a Polícia Militar saísse realmente dessa bolha, buscasse parcerias como o Cicobi, que acreditou nessa ideia nossa, o Cicobi Copeng, e que patrocinou a primeira temporada, onde o roteiro foi inicialmente feito pelo nosso capitão Cristiano Araújo, que está aqui participando hoje nos bastidores e que filma para nós aqui o evento, e que também faz peças maravilhosas, e que teve a coragem de colocar uma ideia nossa lá do Centro de Jornalismo em prática, e a Polícia Militar, o Estado de Minas, favorecendo com que através o cinema mostrasse uma realidade daquilo que talvez não fosse mostrado completamente. Realmente. E que é difícil mostrar, é difícil falar disso, porque tem coisas que são muito íntimas, muito... Sabe, tudo que é polícia tem a ver com a lei. E a lei é escrita. A lei não tem uma vírgula e uma outra frase que eu vou escrever. A lei você está falando que mostrar a humanização desses policiais é algo diferenciado. Mas essas leis, esses textos, dá para um ser humano. É um ser humano que tem que fazer a polícia. Isso foi a parte mais difícil para mim. Entrar nesse universo, entrar no coração do policial para entender como ele reage a essas situações extremas que ele está exposto, né? A essas contradições que a todo momento acontecem na vida do policial, dele ao mesmo tempo ter que entregar a sua vida, às vezes por algo que é tão pouco. Então eu tenho uma pergunta para ti. Olha, o entrevistado está virando entrevistador, isso que é bom no nosso podcast. Jornalista. Fique à vontade, fique à vontade. É veio de jornalista. Porque, bom, dizer uma coisa, no Brasil, essa coisa de violência policial, essas coisas, é uma coisa que todo mundo fala disso. Como que tu, como diretor, tu pode entrar numa discussão com esses policiais para um projeto sem o teu próprio julgamento, sabe? Como é que tu vai e tu te abre para ouvir essas histórias que são histórias duras, únicas e íntimas? Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu, de fato, quando eu entrei no projeto, eu tinha essa barreira. Tinha mesmo. Mas aí, conhecendo as histórias, conversando, visitando os policiais, conhecendo os bastidores, exatamente, entendendo como é que funciona a instituição, entendendo como que funciona a preparação que os policiais têm para enfrentar esses problemas, eu comecei a refletir de uma forma diferente. Quanto tempo tu passa para... Nós ficamos praticamente uns 6 meses nesse processo aí. De imersão, né? De imersão, de preparação de roteiro, de pesquisa, conversas. Todas aquelas histórias que a gente conta lá, elas foram inspiradas em ocorrências reais, em situações que de fato aconteceram. E os atores, a gente teve a oportunidade de conversar com policiais que passaram por isso. Aquela cena do parto, por exemplo,
Nós nos inspiramos numa militar que ela quase fez 3 partos numa mesma semana. E às vezes a gente não tem essa notícia com tão veemência como a notícia da violência policial, compreende? Às vezes batem muito numa tecla da violência policial, mas esquecem todas as outras fatias de salvamento, de socorro, de ajuda, de ação solidária, não é isso? Exatamente. E você, como policial, não tinha medo que um diretor vai trair? Não, mas sabe que ele vai fazer só divertimento, que ele vai fazer uma história, não sei. Você sabe o que é legal nisso que você está falando? É o compromisso que nós tivemos com a verdade. A gente, em todos os momentos, nós todos os momentos trabalhamos com o Guto para que ele estivesse à vontade para retratar situações e que não tivesse nenhum tipo de cerceamento ou censura. Isso para nós é que foi legal. E nós tivemos boas discussões no bom sentido, para mostrar da melhor forma as situações. E essa liberdade de chegar e falar assim, olha, eu acho que é melhor isso, eu falo assim, não, melhor daquela outra forma. Essa liberdade que a gente teve foi muito produtiva. Confesso que a gente, às vezes, o Cristiano está aqui, a gente ficava horas discutindo uma tomada, para ver qual que era a melhor forma, né, de mostrar, a forma mais correta de mostrar aquilo, mas sempre com buscando esse diálogo e o equilíbrio entre o artisticamente interessante e aquilo que é verídico, aquilo que é a verdade. Tanto eu até brinco com eles que hoje em dia eu não consigo mais ver uma série policial, porque eu falo, olha, está agindo da forma errada, estão fazendo da forma errada, o policial não faz isso. É isso mesmo. E a ideia é essa. Exatamente. A ideia é mostrarmos um policial de carne e osso, né? Um policial que, como você muito bem retratou, que tem suas dificuldades, que não é aquele herói da Marvel insuperável, né? Que com um olhar de raio-x, mas que tem seus problemas em casa, que tem suas dificuldades, mas que deixa numa gavetinha e vai atender e vai socorrer. Tem uma cena que é muito que ficou muito marcada para mim nesse sentido, que é a cena quando o BOP vem, né, a polícia chega na hora tá tendo uma negociação ali, né, do sequestrador e tudo mais, e a gente tem uma imagem daquilo hollywoodiana, né? Chega e tal, aquela barulheira e tal, aquela coiseira toda, e na verdade não é. A gente conversa ali com os policiais do batalhão de operações especiais, fala assim, olha, tudo feito na maior calma e tranquilidade. É tudo muito correto, não é essa festa toda que a gente vê. E aí imagina a dificuldade que, para mim, como diretor, de mostrar esse entretenimento, né, que todo mundo está acostumado. Sem passar por... sem criar essa ilusão, né, que a gente vê no cinema tradicional. Então isso para mim foi muito interessante, mostrar a forma como é. E eu queria, se deixar a gente vai conversar até o próximo dia do Webfest, até o próximo churrasco com o Joel. Gostei. Lá no Brasil. Mas eu queria agradecer muito a sua presença conosco aqui no nosso podcast. O Guto, mais uma vez, que é o diretor da série, que veio conosco para Marselha e que é muito importante. Mais uma vez agradecer e deixar você à vontade para deixar sua mensagem final aqui para o internauta que ouve, que está lá, que é da Polícia Militar, que são pessoas que nos seguem nas redes sociais. A mensagem do pesquisador sobre a websérie Joel. Mensagem super simples. Lá na América Latina você tem um catálogo de programas que são no internet, que são feitos com diretores independentes. Tem programas de todo genre. Romance, comédia, thriller, action. Tem outras coisas, tem uma alternativa na televisão. E você tem que aproveitar isso. Tem que ser aberto e clicar no link. Vale a pena então buscar o Segunda Pele lá no YouTube? Vale a pena? Sim, vale a pena. Realmente vale a pena. E eu disse, quando eu disse vale a pena, não é vale a pena clicar aqui no trabalho para ver uma minutinha. Não, vale a pena realmente se instalar com a mulher, com as crianças, na frente da televisão, com popcorn, com tudo que você quer, churrasco, pão de queijo. Cerveja. Falou a língua mineira. E realmente você vai ter o mesmo prazer que um filme, que um longa-metragem. Realmente é uma... não, realmente, tenta
E se você tem um problema, me escreve. Oh, que beleza, mais uma vez, obrigado, Joel, pela presença, pela simpatia, parabéns pelo seu trabalho, desejo muita sorte para você, o Guto mais uma vez, e a gente finaliza mais um podcast aqui diretamente de Marselha, no sul da França, aqui no Mediterrâneo, para você, nosso internauta das redes sociais da Polícia Militar de Minas Gerais. Até o próximo!